No episódio passado, nós mergulhamos na ideia de que o outro é o nosso espelho e que as nossas relações refletem quem somos. Mas hoje a gente precisa dar um passo atrás e se perguntar: quem montou esse espelho? E a verdade é que a forma como nós nos enxergamos e como projetamos as nossas carências também começou a ser desenhada muito antes de nós termos consciência disso, não é, mãe? Exatamente, Bela. Se no espelho a gente vê o reflexo de hoje, no episódio de agora, vamos olhar para o fundo desse vidro. Vamos falar sobre as heranças invisíveis, aqueles padrões, medos e jeitos de amar que a gente já traz da nossa criação, sabe? E que, sem perceber, nós acabamos repetindo como se fosse um roteiro pronto nos nossos relacionamentos atuais. E eu quero aproveitar e já te fazer uma pergunta logo de início. Bela, por que a gente tem essa tendência, né, quase que viciante, de buscar parceiros ou situações que repetem exatamente o que nos fazia sofrer na infância? O nosso cérebro não deveria querer fugir da dor por instinto? Então, mãe, essa é a pergunta que todo mundo gostaria de uma resposta, né? Principalmente quem chegou aqui hoje para ouvir esse tema, deve se perguntar, mas por que eu continuo atraindo o mesmo perfil de pessoa que me faz sofrer? Porque eu continuo fazendo as mesmas escolhas e parece que a gente não acha uma resposta. Mas a verdade é que para nossa criança interior, para o nosso cérebro, o sofrimento conhecido ele é muito mais seguro do que uma felicidade desconhecida. Parece loucura a gente pensar nisso, né? O sofrimento conhecido, eu escolho o sofrimento porque ele é conhecido. E eu me sinto mais segura no sofrimento. Parece que é uma loucura pensar dessa forma, não é? Mas o nosso emocional, ele não busca o que é bom. A gente tem aquela percepção de que eu tô, buscando um relacionamento bom pra mim, mas eu não encontro. Mas é diferente o que acontece. A gente não tá buscando o que é bom. A gente tá buscando o que é familiar. Inconscientemente, a gente busca o que é familiar. Então, se eu cresci em um ambiente onde o amor era instável, onde eu precisava implorar por atenção, ou então onde o clima era sempre de pisar em ovos, sabe? O meu conceito de amor, ele ficou amarrado a essa tensão. Então, quando eu encontro alguém que me faz sofrer do mesmo jeito, existe uma parte de mim que pensa: eu conheço as regras desse jogo já, né? Eu já sei como sobreviver aqui. E por outro lado, quando aparece alguém calmo, previsível, sabe, aquela pessoa que nos ama de graça, a gente espanta, a gente estranha, não é? O nosso cérebro parece que buga porque ele não sabe como agir em uma relação que não tem conflito, que eu não tenho que ficar preocupada com o que vai vir depois, que tem aquele turbilhão de emoções. Então a gente acaba buscando o caos porque o caos é o nosso lar. Ou melhor, porque o caos já foi o nosso lar. Foi o que a gente foi ensinado que era lar. Então, guardem isso. A gente não busca o que é bom, a gente busca o que é familiar. Inconscientemente, né? Mesmo a gente sabendo que não é bom, inconscientemente a gente vai buscar o que é familiar, que a gente já conhece, que a gente já sabe como lidar. E, e a gente acaba buscando tudo isso, mas curar isso, mãe, é um exercício diário. É um exercício diário de dizer para nós mesmas que a gente não precisa mais lutar para ser vista. É entender que paz não é tédio e que a gente merece sim um amor que não machuque, que não faça a gente sofrer, um amor calmo, tranquilo. Porque assim, eu percebo nos atendimentos, quando chegam mulheres para trabalhar dependência emocional, padrões de relacionamento, tanto nos atendimentos quanto pessoas que conversam com a gente aí na internet, na nossa comunidade.
eu percebo que acabam confundindo intensidade com amor verdadeiro. Aquele amor que é uma montanha-russa de emoções, sabe? Parece que é amor verdadeiro. E aquela pessoa que você se envolve que te valoriza, que é um relacionamento tranquilo, que tudo parece estar dando certo, a nossa cabeça interpreta como errado. Simplesmente porque foi assim que nós aprendemos a captar atenção, o afeto quando nós éramos crianças. Então, para nossa cabeça, parece que está errado. E aí a gente acaba evitando relacionamentos saudáveis e buscando relacionamentos caóticos. Vocês percebem isso? Já aconteceu isso com vocês? Então, o relacionamento, né? O relacionamento calmo parece tedioso pra gente, que tá nessa busca aí, pelo que é familiar. Parece que tem algo errado. E curar isso é dar colo para essa criança e mostrar que agora, como adultas, nós temos o poder de escolher um novo caminho, fora desse ciclo de sobrevivência. Concorda, mãe? Claro, Bela, concordo. E, Bela, isso até me trouxe uma reflexão do lado de cá como mãe, porque existe um peso em saber que as nossas falhas marcam os nossos filhos, mas também existe uma libertação enorme quando entendemos que os nossos pais também foram filhos feridos. Porque, na verdade, nós somos todos seres humanos limitados, né? Tentando acertar. Exatamente. A gente entende de onde vem o padrão, né? Mas a gente não pode buscar culpados, né? Os nossos pais também aprenderam dessa forma e acabaram projetando na gente. Então, quando a gente entende de onde vem esse padrão, não é procurar culpados, não é se colocar na posição de vítima, mas é entender de onde vem para eu quebrar esse ciclo e construir daqui para frente de outra forma. Então, é importante a gente ter essa consciência. Enquanto pais, é importante a gente ter a consciência que o nosso papel vai influenciar na vida dos filhos. E a gente, mas também a gente tem a consciência. Hoje eu atendi uma paciente que ela é mãe, e ela trouxe essa questão do medo de errar, de ferir os filhos e de causar traumas nos filhos. E o que eu disse para ela e o que eu falo para todos os pacientes que trazem essa questão é que a gente não aprende a ser pai e mãe. A gente aprende no processo. Ninguém nasce sabendo e não existe pai e mãe perfeito que nunca erra, que faz tudo certo, né? Nós também temos as nossas dores, vocês que são mães também têm suas dores e que acabam reproduzindo. A diferença é que quem está buscando autoconhecimento toma mais consciência disso e consegue quebrar os padrões. Mas não é pra gente sentir culpa e pra gente ficar nessa autocobrança excessiva e extrema de que a gente tem que ser perfeito, pais perfeitos. Errar faz parte, né? Eu falo que a gente aprende, né? Quem é pai e mãe aprende o tempo todo. Então, quando você tem o primeiro filho, você ganha esse título, mas aí você vai aprender o que é ser mãe. E aí é um aprendizado constante, porque aí você vai aprender a ser mãe de um bebê, esse bebê vai crescer, e aí é adolescente, depois adulto. A vida e essa troca ali tem demanda o tempo todo, e o tempo todo a gente tá aprendendo. Então, quando a gente tá aprendendo, é natural errar. A gente aceita o erro e melhora. E para os filhos que encontraram os padrões, né, nos pais, é a gente não achar culpado, porque se a gente acha culpado, a gente vira vítima. Então, a gente sair dessa forma de vítima aí, desse papel de vítima, entender de onde vem, e quebrar esse ciclo. E, mãe, a gente aprofunda aqui nos temas sobre liberdade emocional e sempre traz um pouquinho da nossa vida, né? De como a gente conseguiu lidar com esses temas trazidos, né? Em cada episódio. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente aprofundar e trazer mais coisa aí para conversar, porque talvez tenham pessoas aqui que estejam ouvindo e possam se identificar também.
em que momento da sua vida você percebeu que estava repetindo um comportamento da sua própria mãe, da minha avó, né? Ou de qualquer outra pessoa da sua família que você tinha jurado que nunca faria igual? Porque a gente, né, tem os comportamentos ali que a gente não gostava dos pais ou dos nossos cuidadores, né? E que a gente fala, né? Nunca vou fazer assim, comigo não vai ser desse jeito. E às vezes a gente acaba reproduzindo. E então, como foi esse estalo, né, para quebrar esse ciclo? Olha, filha, vou te falar que foi um verdadeiro choque de realidade. Sabe aquele momento em que você se pega falando exatamente a mesma frase, com o mesmo tom de voz, ou tendo até aquela reação impulsiva que você detestava quando era criança? Pois é, a ficha caiu de um jeito muito forte quando eu percebi que ali eu não estava sendo a Fabiane por inteiro. Eu estava puramente no piloto automático. E para quebrar esse ciclo, o primeiro passo, e talvez o mais difícil, foi o acolhimento e o perdão. Foi entender que os nossos pais entregaram exatamente o que eles tinham para dar na época, naquele momento. Mas ao mesmo tempo também foi dar um basta e decidir, daqui para frente a história muda. E é eu que escrevo com minhas próprias palavras. Afinal de contas, a gente não precisa passar a vida inteira carregando o piano das gerações passadas nas nossas costas, né? Exatamente. E, Bela, aproveitando, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Como que a gente faz para olhar para essas feridas familiares, né? Sem cair na armadilha de apenas apontar o dedo, culpar os nossos pais por tudo que nos acontece hoje? Então, é exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco, né? O segredo para não cair na armadilha da culpa é a compreensão da história. É exatamente isso que você trouxe. É a gente compreender que os nossos pais tiveram pais que também reproduziram o que vivenciaram com os pais deles, com os avós dos nossos pais, né? Então são coisas que vêm vindo de geração em geração. É, é a gente compreender a história e não procurar culpados, né? Quando a gente olha para as nossas feridas apenas com os olhos de criança, a gente vê culpados. Mas quando a gente olha com os olhos de adulta, a gente vê seres humanos. Então, eu costumo dizer que a gente só consegue parar de apontar o dedo quando a gente entende que os nossos pais também foram filhos. Eles não tiraram aqueles comportamentos do nada, né? Eles entregaram o que eles tinham na gaveta deles. Se a gaveta deles estava cheia de silêncio, de medo, de rigidez, e a gente sabe que nas gerações anteriores eh, tinha uma rigidez maior, não tinha autoconhecimento, as pessoas não olhavam da forma. Hoje a gente tem, a gente fala muito de autoconhecimento, de terapia, de saúde mental. Antigamente não tinha isso. E tudo bem, a gente não tá justificando, a gente só tá encontrando a causa, né? A raiz do problema. Mas entender isso liberta a gente, porque aí a gente começa a entender que nós somos responsáveis hoje por quebrar esses padrões, né? Naquela época era aquilo que eles tinham para oferecer pra gente, né? Porque eles também foram moldados pelas heranças deles. Então, reconhecer a ferida não é para achar um réu, é para achar a origem do sintoma. É, Quando eu entendo, né, de onde vem o meu medo de ser abandonada ou a minha mania de controlar tudo, eu não tô dizendo a culpa é da minha mãe ou a culpa é do meu pai. Eu tô dizendo agora eu entendo por que eu funciono assim. E enquanto adulta, é a minha responsabilidade mudar. Eu não vou procurar pai e mãe mais para curar essas feridas e para fazer o papel deles. Eles deram aquilo que eles tinham, os recursos que eles tinham. É o meu papel enquanto adulta que tomo consciência de quebrar o ciclo e mudar daqui para frente. Eu não vou justificar e falar.
Ah, eu sei de onde veio, eu sou assim porque eu fui criada assim. Não. Eu sei de onde veio. Eu não vou ficar procurando culpados. Eu vou entender, compreensão da história, né? Para não cair na culpa, na busca por culpa. E aí eu vou procurar mudar, quebrar esse padrão e parar de reproduzir isso, de projetar nos meus filhos. Então é isso. É a gente, para não cair na armadilha da culpa, é entender a história, entender e sair do papel de vítima, né? A chave é a autorresponsabilidade, é essa a palavra principal. Autorresponsabilidade. Culpar os pais, né, nos mantém no lugar de vítima e a vítima é impotente. Ela não muda nada, gente. Então, compreender o passado serve para explicar de onde nós viemos, mas não pode ser usado para justificar o que nós escolhemos fazer, onde nós escolhemos ficar. Quando eu entendo a história de dor dos meus pais, eu os humanizo. E ao humanizá-los, né, eu me liberto para escrever o meu próprio roteiro, honrando a vida que veio deles, mas não os erros deles. A gente sabe que nem tudo é ruim. Então a gente tem os nossos traumas, mas tem as coisas boas também, os valores que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos cuidadores. E aí a gente vai saber separar o que que eu quero levar para minha vida, o que que eu quero reproduzir, né? O que que eu quero passar para os meus filhos, que é bom, e o que que eu quero cortar, quebrar esse ciclo e construir daqui para frente. E, e mãe, a gente fala muito, né, sobre identificar o que dói, né? Mas eu queria olhar para o que a gente já transformou também, né? Então a gente falou até agora de identificar os padrões, de identificar onde dói, mas também é importante a gente olhar para aquilo que a gente quebrou, né? Os ciclos que a gente quebrou. E, e olhando para nossa história hoje, qual o padrão da nossa linhagem feminina você sente que conseguiu interromper comigo e com a minha irmã e que talvez tenha sido uma regra aí das gerações anteriores? Ô, Bela, o padrão que eu rompi foi o medo de não dar conta. Eu via muitas mulheres à minha volta, né, presas por relacionamentos, relações infelizes, por insegurança, medo de separar, né? Mas ao me separar com 3 filhos, eu escolhi não permitir que esse medo ditasse o meu caminho. Minha família é um caso, assim, à parte, porque neles, esse ciclo de dependência já vinha sendo enfraquecido, sabe. Eh, os meus pais, né, eles sempre me ensinaram a dar valor a mim mesma e, acima de tudo, eles nunca julgaram o término do meu relacionamento. Eles sempre foram o meu porto seguro, né, Uhum, sempre, me deram muita força. Então, eu vejo que eu não apenas quebrei um padrão social de manter a qualquer custo o relacionamento, mas eu escolhi a minha liberdade, honrando a base emocional, né, de respeito e apoio que eu recebi dos meus pais. E aí eu queria até aproveitar e perguntar para você, porque como uma mulher jovem, filha, estudiosa da mente e que está construindo o próprio caminho, qual a herança da nossa família você percebe que já desatou o nó? E, e escolheu fazer de um jeito assim completamente novo, né? Nos seus relacionamentos, na sua vida. O que que você e vê nessa, nessas mudanças nessas aí, mudanças? então, uma das coisas, são duas coisas que eu vejo que foi mais forte. Essa questão de entender o meu valor, entender o que é importante pra mim, o que eu devo aceitar, o que eu não devo aceitar, eh, que é o que você traz, que as gerações, né, a nossa família veio trazendo muito isso, e para mim isso é muito importante, porque esse ciclo foi sendo quebrado numa época onde as mulheres tinham que aceitar tudo, né? Eh,
E eu me orgulho muito de saber que na família as gerações anteriores já vieram quebrando isso. E que a minha avó e meu avô tiveram uma visão totalmente diferente sobre relacionamento e puderam, trazer isso pra você, de te incentivar a buscar o melhor. O relacionamento não deu certo e eles, de gerações passadas, não julgaram, eles apoiaram pra você buscar o que era melhor pra você e se valorizar, né? Então, a gente sabe que as relações, por diversos motivos, pode não dar certo, mas eles encorajaram e quebraram esse padrão. Então, eu me orgulho muito disso e isso foi muito importante porque foi quando eu aprendi, quando eu comecei a me relacionar, né? Eu comecei a me relacionar com essa consciência de que eu não preciso do outro, eu escolho estar com o outro e que eu preciso entender qual é o meu valor e os meus limites. E que a partir do momento que me faz mal, que me adoece, ou nem chegar ao ponto de me adoecer, né? Mas a partir do momento que eu percebo que não tá me valorizando, eu posso sair, né? Eu posso escolher diferente. Então, isso foi muito importante pra mim. E eu sinto que foi um padrão que eu construí aí a partir desses padrões que vocês e as gerações anteriores foram quebrando. Agora, um outro padrão que eu acho importante falar, eu acho que é, pode ter muitas pessoas que vão se identificar também, é saber separar gratidão de submissão. A gente vem de uma família de mulheres fortes, mas que são extremamente gratas. E eu não falo de submissão de aceitar tudo, mas é uma gratidão que a gente acaba confundindo ali com a submissão. O outro fez por mim tanta coisa importante, mas eu também tenho os meus limites. Então, para mim foi muito difícil, mas foi um padrão que eu quebrei de saber separar que eu posso amar o outro, que eu posso ser muito grata que o outro fez algo importante para minha vida, mas que eu ainda tenho os meus limites. Eu ainda posso falar não, eu ainda tenho os meus limites e posso ser quem eu sou, com o meu jeito de ser e que eu não preciso da aprovação do outro, né? Então, eu vejo que foi muito forte esses dois padrões, principalmente essa questão de confundir a gratidão com submissão, porque no começo você sente culpa, né? De impor limites em pessoas que são importantes para você e que realmente fizeram diferença na sua vida. Porque o outro, ele também projeta em nós, as expectativas. Então, a gente tem que saber separar isso. E aí, para mim, o que ficou mais forte foi essa questão. E mãe, qual que é a sensação de ver que através dessas nossas conversas, porque conforme foi acontecendo aí o nosso podcast, a gente foi lançando os episódios, a gente falou sobre muitos temas importantes, e esse tema também é um tema que eu amo falar, porque abre a cabeça aí, né? E a gente começa a trazer várias reflexões e dá um chacoalhão para mudar, né? Qual é a sensação de ver que as nossas conversas, e esse podcast, né, que nós estamos desatando nós, que talvez estivessem apertados há muitos anos na nossa árvore genealógica, assim, há décadas, e de muitas pessoas que estão nos ouvindo, qual a sensação que você tem? Nossa, Bela, a sensação é uma sensação de cura profunda. Eu sinto que estamos limpando, né, o terreno para você, para sua irmã e para todas as mulheres que nos ouvem. E dizer, né, que o passado foi o que foi, mas o futuro é terra fértil e a semente agora está nas nossas mãos. Exatamente. A gente olhar como uma forma de cura. Essa conversa que a gente teve hoje é cura, é a gente se libertar. É o tema, né, do nosso podcast mesmo, é liberdade emocional, a gente se libertar e construir daqui pra frente. Entender que a gente pode mudar, que a gente pode construir um novo, que a gente não precisa continuar reproduzindo, projetando os padrões ruins, né? E que a gente não precisa ficar atraindo mais o mesmo tipo de pessoa. Que a partir do momento que a gente toma consciência, a gente pode procurar mudanças.
E, mãe, pensando em tudo isso, eu percebo também que a nossa herança familiar, ela é como um livro que já nos entregam com várias páginas escritas. E por muito tempo, a gente acredita que só nos resta ler o que tá ali e seguir o roteiro. Mas a grande virada de chave, né? E o que a gente quer deixar para quem nos ouve hoje é que, embora a gente não tenha escolhido o começo da história, a caneta tá na nossa mão. E a gente pode escrever os próximos capítulos. Então, entendam tudo isso como uma história que foi sendo construída, mas que vocês podem dar vida para os próximos capítulos e escolher como vai ser. Esses padrões que a gente repete, eles são como caminhos antigos na floresta, né? A gente pensar numa floresta, são caminhos batidos que a gente sempre passa. Os nossos pés, eles já sabem onde pisar, e por isso é tão fácil voltar para o que dói, porque é mais fácil o caminho. Só que a gente não precisa caminhar por lá, só porque aquele caminho já existe, é mais fácil e é conhecido. Então, quebrar um ciclo familiar, ele dá trabalho, dói e às vezes dá um medo enorme da gente perceber que nós estamos sendo desleais da nossa história, que a gente acha até que tá criticando, que tá falando mal e não. A gente tá filtrando, né, o que é bom e o que a gente vai levar e o que a gente não vai. Mas a verdade é que a maior forma de honrar quem veio antes de nós não é repetindo os erros deles, mas sim usando a vida, né, que eles nos deram para chegar onde eles não conseguiram chegar. Curar, né? Se curar é dizer, isso termina aqui. É entender que o passado foi o nosso berço, mas ele não precisa ser a nossa gaiola, ele não precisa nos prender, não é? Exatamente, Bela. E para te ajudar a identificar o que você ainda carrega por essa lealdade invisível, preparamos a ferramenta deste episódio, o inventário das heranças invisíveis. Quem está na comunidade pode baixar o PDF e começar a escrever a sua própria história. Lá na comunidade de mulheres, nós temos. A gente aprofunda nos temas do podcast, traz outros temas voltada para o desenvolvimento pessoal, para construir autoestima, quebrar padrões. E cada episódio a gente deixa as ferramentas para aprofundar com desafios, com atividades para colocar em prática na semana, com dicas de leituras, dicas de filmes. Nós temos o Tira Dúvida mensal, então conforme vocês forem colocando em prática, pode mandar e tirar sua dúvida. E outros recursos que a gente deixa disponível lá, além de trazer outros temas, além dos temas que estão no podcast, a gente aprofunda em outros temas. Tem as aulas surpresas, vez ou outra. Então, é um espaço para desenvolvimento pessoal. E para construir liberdade emocional, principalmente. Então, gente, fiquem com essa última mensagem. Honrar nossos pais não significa repetir os passos deles. Honrar é fazer algo melhor com a vida que eles nos entregaram. Não sintam culpa, não procurem culpados e vamos reescrever essa história daqui para frente. Um beijo e até o próximo episódio.